nós tratamos do caput, do artigo 312. No parágrafo 1º, vem falando sobre o peculato furto. Nesse caso, o funcionário público ele não tem a posse do bem, mas ele, utilizando da sua função, ele vai e apropria-se também do bem público. Essa é a diferenciação dessa modalidade que nós trabalhamos no caput e desse no parágrafo 1º, que é chamado também sobre o peculato impróprio, ok? Essa é uma informação importante. Da mesma forma, pessoal, nós podemos ter coautoria aqui também, desde que o sujeito, né, que participa enquanto coautor saiba que é funcionário público e se utiliza, então, dessa facilitação juntamente com o funcionário público propriamente, para que se cometa o tipo penal. Tudo bem? No parágrafo 2º, eu tenho uma disposição que a gente trata como peculato culposo. Nesse, o sujeito, na verdade, ele não se apropria, né? O funcionário público, ele não apropria. Mas aqui, ele concorre para que o crime aconteça. Imagine que um funcionário público, um policial militar, por exemplo, deixa a viatura com a chave na ignição do carro e sai, vai tomar café, por exemplo. Ele diz certo que não foi dolosamente que ele concorreu para a prática do furto, enquanto o sujeito que pratica o furto dessa unidade, desse veículo policial. Mas olha só, quando ele age de maneira, deixa que esse crime aconteça, na verdade aqui, pela sua omissão, né, pela sua negligência, na verdade, nós temos praticado aqui o parágrafo 2º, então incorreria nessa modalidade culposa, da mesma maneira. Ainda falando sobre o peculato culposo, percebam a disposição que vem aqui no parágrafo 3º. Olha só, no caso do parágrafo anterior, estou falando sobre essa modalidade culposa, se a reparação do dano acontece antes da sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Então, até transitar em julgado, percebam, nós temos a extinção da punibilidade se esse sujeito, esse funcionário público, repara o dano. E se for posterior, é causa de redução de pena. Partindo então para o artigo 213, que também vem tratar de uma modalidade de peculato, nós temos o que é mediante a erro de outrem. Nesse caso, o funcionário público também se apropria, então ele toma para si algo como se fosse seu, mas na verdade não é. Ele apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então ele recebe o valor que não seria realmente para receber, ele fica para si, em decorrência do erro desse sujeito e fica como se fosse dele. Aí a gente tem configurado o artigo 313. Nessa modalidade também é chamada de na verdade, chamada de peculato estelionato, tá? Não de desvio, porque o de desvio tá lá no caput, é o que eu falei quando na capitulação genérica, quando, por exemplo, um funcionário público desvia a finalidade do dinheiro que poderia, ou de dinheiro, ou mesmo que seja qualquer bem imóvel, né? Nada não se define nesse sentido, ele desvia a utilidade que seria para proceder e faz para uma outra finalidade. Nesse que nós estamos tratando aqui, do estelionato, né, o peculato que tem essa característica de estelionato, é quando o funcionário público ele apropria desse valor que deveria ser depositado, que deveria ser utilizado para algum valor, mas na verdade foi pago realmente indevidamente a ele. Aí tem se configurado nesse sentido. O 213A é chamado como peculato eletrônico. Nesse, o sujeito, na verdade, ele coloca, né, ele altera, na verdade, informações no sistema eletrônico e assim ele tem vantagem, né, ele recebe proventos próprios que não seriam devidos, né, isso mensalmente. Aí a gente configura, chama, a doutrina denominou peculato eletrônico, é nesse sentido. Essas são as modalidades dolosas, né, e aí vem o culposo que eu já trabalhei com vocês aqui, que é quando realmente o sujeito, ele, de alguma maneira, permite que aconteça, ele concorre para a prática, tem se configurado então
o delito de peculato. Quando vocês estudaram furto, que está lá na parte dos crimes contra o patrimônio, eu penso que vocês devem se recordar sobre a questão de furto de uso. Aqui também, durante muito tempo, foi discutido se configuraria ou não o crime de peculato nessa modalidade de peculato de uso. O que se entendeu? Quando o funcionário público utiliza desse bem, né? E depois ele devolve nas mesmas condições que ele pegou, a gente teria configurado o peculato uso. O que entendeu a doutrina? Se ele devolve nas mesmas perspectivas, da mesma forma em que estava, se eu pego uma caneta e devolvo essa caneta na mesma perspectiva, não tem um dolo específico de apropriar desse bem, eu devolvo, eu tenho peculato uso configurado. Na verdade, não há tipificação nesse sentido, então a conduta nos moldes do artigo 312 não estaria realmente descartada. Mas aí eu tenho a incidência da improbidade administrativa. Então, esse funcionário público ele não responde pelo peculato, o que antes tinha assim, uma discussão, hoje já pacificou, mas ele pode responder pela improbidade administrativa e aí, administrativamente, também pode respondê-lo com as sanções administrativas que são específicas para cada conduta, ok? Então, afasta é uma conduta que não se amolda ao crime de peculato, quando o sujeito, o funcionário público, devolve nas mesmas condições. Faremos um salto agora para o artigo 315, só para a gente diferenciar dessa noção que eu falei do peculato desvio. O artigo 315 vem falando sobre emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Olha a diferença crucial. Também aqui está falando sobre desvio, só que desvios aqui são de verbas e de rendas públicas. Essas rendas já são definidas na lei orçamentária e esse funcionário público ele dá uma conotação, né, dá essas verbas, aplica em algo diferente do que foi estabelecido na lei orçamentária que foi feita. Então, quando eu falar de desvio de dinheiro, espécie, eu estou dentro do peculato. Se eu falar de verbas públicas ou ainda de rendas públicas, eu estou dentro do artigo 315 e não do 312. Fica aí a dica para que vocês possam se atentar ainda a essa questão. Ok? Então, o peculato nós temos a apropriação, é o verbo, apropriar, tomar para si como se fosse dele, algo que não é, de dinheiro, ok? Ou de bens móveis, ou ainda poder ser de particular ou ainda público. Um outro artigo que é muito interessante, que costuma cair muito para diferenciar também, é a concussão. A concussão está prevista no artigo 316. Na verdade, nessa previsão, o verbo, e aqui eu chamo a atenção novamente, para os verbos, né, que vão configurar e diferenciar essas práticas. Na concussão, prevista no artigo 316, o funcionário público, ele exige para si ou para outrem, pode ser direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, alguma vantagem indevida. Então, perceba, se o funcionário público, antes mesmo dele estiver exercendo a sua função, mas ele já exige, e aqui eu tenho realmente um verbo que tem uma conotação um tanto mais agressiva. Perceba, a exigência, ela pressupõe que realmente eu coloque. Eu faço isso desde que você ofereça ou que você me propicie algo. E essa vantagem ela tem que ser indevida para que eu esteja aqui dentro do artigo 316. E por que é importante que a gente entenda essa previsão? Porque essa exigência dessa vantagem ilícita é que vai diferenciar de outros tipos penais. Olha só, ele pode fazer essa exigência para si ou mesmo que para outrem, né? Então, esse funcionário público, ainda que não esteja em sua função, né, antes de assumi-la, mas ele esteja já nomeado, só mesmo não tomou posse, ele já pode se enquadrar aqui dentro. E é diferente de corrupção passiva, por isso que eu peço a atenção de vocês mesmo,
Então, nós temos uma coação aqui que o funcionário público ele exerce sobre um terceiro para que ele possa ter assegurado algum tipo de vantagem ilícita, ok? Lembre-se desses detalhes também. Diferentemente da concussão, nós temos o excesso de exação. Vejam os nomes, vão se habituando. Lá no artigo 316 também, mas no parágrafo 1º. Veja só, se o funcionário exige tributo, então se eu estiver falando de exigir, vocês já vão se atentar à concussão. Mas se eu estiver exigindo um tributo ou uma contribuição social, aí a gente já vai perceber que nós estamos diante do excesso da exação. Esse seria o que difere um do outro, na essência, mesmo para a gente saber se nós estamos falando do caput ou se nós estamos falando do parágrafo 1º.